dois, toca pra frente. Tudo vai dar certo pra gente. Vale a pena, paga pra ver a mudança que vai ter. Entre antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Boa tarde, é maravilhoso estar entrando no Brasil aqui com o programa Antes e Depois na CNT. No nosso bloco Mulheres, estamos recebendo o Dr. Celso Sodré, que é dermatologista do Hospital do Fundão. Também o senhor Célio Mendes, farmacêutico, diretor da PhD. E a mãe da Babi está aqui, que se chama Graça, que é esposa do Dr. Célio. No nosso bloco de debate... Professor da Faculdade de Medicina da UFRJ, da Faculdade Souza Marques, e atualmente chefio o serviço de dermatologia do Hospital do Fundão. Dermatologia, né? Hoje em dia tem assim um nível muito grande de pessoas com câncer de pele, correto? Muito. E o que é assim o fator que mais leva a pessoa a ter câncer de pele? Bom, o principal vilão dessa história é o ultravioleta. Ultravioleta, os raios ultravioleta, cuja maior fonte é o sol, mas que eventualmente a gente encontra pessoas utilizando máquinas de bronzeamento e recebendo esse tipo de raio gratuitamente. Máquinas de bronzeamento, isso daí realmente eu já ouvi falar que isso daí leva muita pessoa a ter essa doença, né? Com certeza. O raio é o ultravioleta, o sol é saudável, vida ao ar livre é saudável, correr, ver, é necessário para vitamina D3, etc. Então o senhor é radicalmente contra essas camas de bronzeamento artificial? Radicalmente. Olha, gente, isso aí vocês têm que ficar alertas, porque o que tem uma febre hoje em dia, em tudo que é clínica de estética, que está com cama de bronzeamento artificial, e as mulheres, elas estão indo fundo, né? Com certeza. E não sabendo que lá na frente vão, de repente... Além do envelhecimento, vão ter um maior risco de adquirir câncer de pele. Isso daí é um crime radical, né? E a pessoa, assim, ela tem algumas pintas no corpo, né? Como é que ela pode discernir que aquela pinta que ela tem é maligna ou não? É muito difícil para o leigo saber isso e para o próprio médico dar sinais confiáveis para levar esse paciente a questionar a possibilidade de câncer. No entanto, aqueles sinais... a gente tem 3 tipos de câncer de pele básico. O mais comum é o mais banal também. É um que não dá metástase, que só tem que tirar a lesão e está resolvido. Esse, em geral, é uma lesão clara ou avermelhada, que tem um brilho característico que difere do brilho da pele. E tem uma evolução muito longa. Em geral, o paciente identifica como uma espinha que não está indo embora, que apareceu, etc., acaba ulcerando, ferindo. Certo. Olha, se você tiver quaisquer dúvidas sobre dermatologia, é só ligar, que o Dr. Celso estará respondendo aqui no ar, no Antes e Depois, para você. A gente também está sorteando um kit, 3 kits do Antes e Depois, que contém 3 CDs, um livro do Dr. Erle Lenz e César, e também um produto do Aroma Gospel. Bom, a pessoa então tem uma pinta que o senhor falou que é a mais primária, né? Como é que se chama? Esse é o epitelioma basocelular, o carcinoma basocelular, que é o mais comum, mas graças a Deus é o mais corriqueiro, mais banal. Certo. Do outro lado dessa ponte, a gente tem o melanoma, que é o mais perigoso, que é o que mata, que dá metástase, capaz de matar, mas que se for diagnosticado e tratado precocemente, você tem praticamente 100% de cura. Então, são sinais escuros que começam a crescer ou que tem alguma modificação na forma ou na cor que devem alertar o indivíduo a procurar o dermatologista e tratar o mais rápido possível. Sinais escuros, assim, que permanecem durante um longo tempo, que a pessoa já tinha no passado, ou uma coisa que aparece de repente? Dos dois modos. Podem ser sinais congênitos, quer dizer, que a pessoa nasceu com aquele sinal e que de repente começa a apresentar algum tipo de transformação, ou um sinal escuro que apareceu subitamente. Tem pessoas assim que têm um sinal, né, um pouquinho mais saliente. Essas pessoas devem retirar esse sinal antes de qualquer coisa ruim acontecer ou pode deixar no lugar? Não, esses sinais, o nome é névos. Esses sinais são extremamente comuns. Se a gente for pensar em tirar todos os névos, a gente vai ficar fazendo isso todo mundo a vida inteira. Então tem alguns indícios desses névos que sugerem uma maior possibilidade de malignização.
Então só esses é que devem ser removidos. Olha só, a Cristiane de Niterói. Retirei um sinal de rosto que tinha pelos. Após a cirurgia, os pelos continuaram a crescer. Isso é normal? Depende do procedimento que você tiver optado. Esse sinal do rosto não deveria ter características de malignização e por isso ele deve ter sido feito apenas um shaving, o corte superficial dele. Como a raiz do pelo fica profunda na pele, esses pelos que fazem parte do próprio sinal continuaram a crescer. Certo. O Alexandre de Madureira frequentemente tem micose de pele. O que eu devo fazer? Micose de pele são vários tipos também, então vai depender do tipo de micose de pele. A mais comum é a micose de praia, chamada micose de praia, que são manchas claras que aparecem pelo corpo. Isso se deve a um fungo que existe na pele de todo ser humano e que cresce exageradamente quando existe excesso de oleosidade na pele. Então, manter essa pele o mais seca possível já é uma ajuda, mas principalmente procurar o dermatologista para ser medicado adequadamente. Com certeza. Então, a pessoa, como é que ela deve se prevenir de um câncer de pele? Como o principal vilão é o ultravioleta e como a principal fonte de ultravioleta é o sol, é lidar com o sol de uma forma, no mínimo, civilizada. Quer dizer, aproveitar a vida ao ar livre, mas sem se expor desnecessariamente. Usar filtro solar. A gente tem aqui a oportunidade de estar com um farmacêutico, que poderia até depois comentar a respeito com certeza do filtro solar. E com isso a gente diminui a incidência do dano desse ultravioleta em relação à pele. A Maria da Graça do Meyer, como fazer para enfrentar uma carga de poluição das grandes cidades sem que isso afete os cabelos? Não tem jeito, você tem que lavar, pode fazer um shampoo com base siliconizada, enfim, alguma coisa que tente proteger, envolver cada um dos fios, mas não tem jeito, a poluição, a gente optou por viver numa cidade poluída, tem que lidar com ela da melhor forma possível. Ok, bom, hoje é o dia da enfermagem, um beijão para todas as enfermeiras e enfermeiros, em especial para a Luzia Cardoso, do Hospital do Fundão, mãe da Graça, tá bom? Da nossa querida Graça. Vou ler os sorteados de ontem, tá? Foi a Ana Glaucia de Bom Sucesso, o Anderson de Duque de Caxias, o Rafael Barros da Vila da Penha, Iris da Paciência, Luciane de Vigário Geral. E o ganhador do kit Aroma Gosto foi Lídia Silva de São Gonçalo. E mandando também um beijo carinhoso para a pastora Hernandes, da Renascer de São Paulo, que está nos assistindo, por ser essa pessoa maravilhosa. Bom, já que a gente está falando então de dermatologia, de câncer de pele, nós trouxemos aqui a farmácia de manipulação PHD, representada pelo seu diretor, Célio, Dr. Célio, com a sua esposa, que é a mãe da Babi, a senhora Graça. Bom, o que os senhores têm para tratamento de câncer de pele? Bom, em primeiro lugar, eu queria ressaltar uma coisa importantíssima que o Dr. Celso colocou aqui, que são esses equipamentos, pegando uma carona ali no colega, de bronzeamento artificial, porque além do que ele expôs muito bem, que é um risco muito grande, esses equipamentos não estão devidamente supervisionados. E isso é que está trazendo uma preocupação maior ainda, ou seja, eles são importados a maior parte das vezes, não há um acompanhamento do nível de radiação que está sendo emitido, não há uma padronização, então isso precisa ser muito bem olhado pela mulher ou pelo homem que pretende se submeter a esse tipo de equipamento, né? Com relação aos filtros solares, que o Dr. Celso colocou que é uma forma importante de se proteger, sem dúvida alguma, né? É uma forma de auxílio à proteção ao sol, embora, na verdade, a escolha do horário de se expor intensamente ao sol realmente seja muito importante. Nós sabemos, já inúmeras pesquisas mostram que entre 11 horas e 14 horas é um horário extremamente crítico com relação à emanação do ultravioleta. Precisamos lembrar que no nosso hemisfério sul, essa emanação ela está encontrando muito mais favorecimento para chegar até o nosso meio, uma vez que a camada de ozônio apresenta problemas sérios aqui na nossa área. Agora, eu queria só fazer um levantar um problema aqui, que o filtro solar é muito importante, mas nós também devemos pensar que o filtro solar é um produto químico. Então, a gente assiste hoje uma corrida assim, desesperada, 30, 35, 40, 45. Então, nós precisamos pensar o seguinte, quais são os principais filtros solares utilizados hoje em dia? Nós temos um grupo que são o grupo das benzofenonas e temos um outro grupo do paroctil, dimetilbenzil e alguns outros alternativos. É importante lembrar que as
benzofenona, quando nós exageramos na concentração, ela pode ser alergênica para a pele. E ela também pode ocasionar a médio e longo prazo alguns problemas de alteração do desenvolvimento celular desse epitélio. Pode dar um efeito contrário, então. Eu acho que nós precisamos, tudo na vida é a questão do bom senso. Então nós podemos fazer uma formulação com um fator 15, 20, que é uma proteção extremamente favorável e com menos risco, entendeu? Falando e outra fator, coisa... tem 15, 20, 30, 50, né? Qual é a diferença? É porque à medida em que você adiciona a esse creme ou a essa loção bloqueadores, ela te permite ficar mais tempo no sol. Então esse número, ele é uma tabela que ele reflete quantas vezes mais você poderia, quanto mais tempo você poderia ficar ao sol em relação a uma pele desprotegida. Certo. Só que na verdade, quando nós chegamos a números muito elevados, como 30, nós já estamos praticamente com um filtro de bloqueio, utilizando substâncias que a pessoa está debaixo da barraca, aí estou tranquilo debaixo da barraca. A areia reflete com muita intensidade os raios solares. Fale um pouquinho para nós da PHD. A PHD é uma farmácia de manipulação que está há 10 anos no mercado e nós conseguimos um espaço onde nós ficamos muito orgulhosos de sermos assim, muito referenciados pela própria classe médica, porque exatamente nós trabalhamos em conjunto com o médico. Nós, desde o início, nós tivemos essa preocupação de trabalhar em conjunto, o médico prescreve, a farmácia manipula. Então, na área, por exemplo, do Dr. Celso, é uma área que usa muito a manipulação, porque o produto, a